as igrejas reformadas do Brasil. Queridos irmãos, no Senhor Jesus Cristo, é para mim, de fato, uma grande alegria e um privilégio ser chamado pelo Senhor através dessa igreja para trazer a sua palavra e ser o porta-voz e embaixador dele aqui nessa manhã. Portanto, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler, irmãos, o primeiro capítulo inteiro de Jonas e vamos prestar atenção especialmente nos versos de 1 a 3. E a pregação dessa manhã será baseada especialmente nesses versos. Primeira de Jonas, capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Vamos ouvir a palavra do Senhor que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o haviam declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos, irmãos, ainda atentar mais uma vez para os primeiros 3 versículos. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 3. Será esse o texto da pregação dessa manhã. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Os irmãos oraram ao nosso Deus, clamando pela sua bênção neste momento especial, importante da liturgia, quando Deus agora vai falar conosco através da sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai querido, estamos na tua presença, Senhor, diante de ti, Deus da aliança, que dos céus fala conosco através da sua palavra. Ó Deus, abre nossos corações, abre, Senhor, nosso entendimento, para que, compreendendo a tua palavra, creiamos e temamos a ti. Nos faz, ó Deus, entender a tão grande vocação que nós como igreja temos e o chamado do Senhor para nossas vidas. Ensina-nos e aponta-nos a Cristo através desta passagem das Escrituras. Que o teu nome seja hoje glorificado, Cristo pregado e exaltado. E a tua igreja, Senhor, saia daqui edificada e haja salvação hoje, aqui, neste lugar. É o que te oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, queridos ouvintes da palavra de Deus, algo extremamente honroso e magnificente acontece aqui com Jonas, em nosso texto. Jonas, irmãos, recebe uma vocação do Senhor, um chamado do Senhor. E o que é vocação? Vocação vem do latim, que são as palavras voco, vocare, que significa chamar. Simplesmente isso. Vocação é um chamado. Quem faz algo por vocação sabe e sente que é chamado a isso pela voz do próprio Deus, que é aquele quem verdadeiramente dá sentido à vida. E por sentido da vida, meus irmãos, eu me refiro àquela pergunta que eu espero que cada um de vocês já tenham se deparado. Quem é que eu devo ser? E o que é que eu devo fazer que não pode ser feito por mais ninguém? Absolutamente ninguém, exceto eu mesmo, porque a isso Deus me chama, me vocaciona e me colocou aqui nesta situação. Isto, meus irmãos, é vocação. Este é o sentido de vocação como chamado de Deus para cada um. Porém, algo extremamente chocante e decepcionante acontece também em nosso texto. Algo sem precedentes na história registrada dos profetas. Jonas recusa a vocação de Deus. Jonas recusa o chamado do Senhor. Quem se atreveria a tal coisa, meus irmãos? Quem em sã consciência rejeitaria veementemente o chamado de Deus para a sua vida? Mas já de antemão aqui vos previno, pois como ser humano conheço a natureza humana. Fácil é, esquecendo-se de si mesmo, de si próprio, condenar e abominar o que Jonas fez. Mas reflitamos, meus irmãos, não seremos nós herdeiros espirituais de Jonas? Não seremos nós herdeiros de nosso primeiro pai Adão, que também lançou a vocação do Senhor fora? Nessa história, nós temos dois personagens principais em todo o livro. Um deles é central. Um deles é Altíssimo, Senhor de toda a terra, que tem planos e caminhos elevados e que muitas vezes opera como nós não imaginaríamos, irmãos, que ele operasse, e que sempre cumpre o seu plano, cuja vontade é irresistível. Ele é soberano, mas extremamente compassivo, extremamente misericordioso, e esse é Yahvé, Deus de Israel, Deus do mundo. É o personagem central do livro, da mensagem de Jonas. O outro personagem, o segundo, é um simples ser humano, com suas fraquezas e limitações humanas e pessoais.
porém com um chamado nobre da parte de Deus de representá-lo como seu porta-voz, como seu embaixador, como seu profeta. Jonas tem uma visão limitada e um coração limitado também. Ele é crente, meus irmãos, porém equivocado e pecador. Ele é apresentado nesse livro não como herói, mas como um vilão. E a grande pergunta do livro: você vai seguir a quem? A Deus ou a Jonas? Essa é a grande pergunta do livro. E eis que o Senhor nos leva a considerar hoje aqui o ensino de vida contido em Jonas 1, versos 1 a 3. O que é que esse evento e história bíblicos reais nos ensinam hoje? Como seremos, irmãos, edificados e dirigidos a Cristo por seu ensino contido aqui nesta passagem? Ouçamos, pois, a palavra de Deus no seguinte tema. Eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: o Deus de toda a terra vocaciona a Jonas com uma missão profética. O Deus de toda a terra vocaciona a Jonas com uma missão profética. Em primeiro lugar, a desafiadora vocação de Deus. Em segundo lugar, a decepcionante volição de Jonas. Por volição, para deixar bem claro, eu aqui, irmãos, faço alusão ao ato de pôr a vontade em ação. Ou seja, é a resposta do próprio Jonas ao chamado de Deus. E é decepcionante, irmãos, a resposta de Jonas ao seu chamado. Mas, em primeiro lugar, a desafiadora vocação de Deus. Amados, o nosso texto, como nós vimos, nosso trecho, ele começa com um chamado nobre, com algo extremamente especial. Nós vemos o Deus Altíssimo, o Deus de toda a terra, vocacionando um homem, dirigindo a sua palavra a ele. Isso não acontece sempre, meus irmãos. Isso não acontece com todos. Isso é feito a um homem específico e ele é Jonas. E somente ele recebe de Deus este chamado aqui descrito, essa vocação. Um chamado, uma vocação, é um chamado específico feito por Deus para uma missão ou obra designada por ele e para a glória dele, que fica sob a responsabilidade do vocacionado de realizá-la, com a ajuda de Deus, é claro. Então assim já começa o pequeno livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quando Jonas recebe esse chamado, irmãos, ele já era profeta. Ele era filho de Amitai, da tribo de Zebulon, nascido na cidade de Gat-Hefer, em Israel, ou seja, no reino do norte, nas 10 tribos que se separaram de Judá. Isso sabemos pelo texto de 2 Reis 14, versículo 25. É a primeira menção de Jonas ali como profeta, na época de Jeroboão II, quando ele profetiza, meus irmãos, ali a expansão do reino do norte, um tempo de prosperidade e bênçãos do Senhor para a sua nação. E assim ele começa e inaugura o seu ofício de profeta, pelo menos como está registrado na palavra de Deus. O livro de Jonas é um livro profético, igual aos outros profetas menores, como nós podemos ver no início, tão semelhante de Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias. A mesma fórmula, o mesmo padrão é seguido. E reparem, meus irmãos, que essa fórmula, palavra do Senhor, que veio a fulano de tal, filho de Beltrano, é uma fórmula padrão nas Escrituras para apontar aqui para uma revelação, um oráculo do Senhor que é dirigido a um profeta. Ela aparece, essa expressão, pelo menos 112 vezes no Antigo Testamento. Então é algo extraordinário que está acontecendo aqui. É o Deus da criação, o Deus de toda a terra, dirigindo sua palavra, sua revelação a um homem e vocacionando com uma missão. E aí vem a missão de Jonas. Há pelo menos 3 imperativos na missão de Jonas. Levanta-te, vai e prega. Levanta-te, vai e proclama.
Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela, prega contra ela, que a sua maldade chegou até mim. Que chamado, meus irmãos, de Jonas. Que missão e que desafio. A vocação de Jonas é desafiadora, pelo menos por 3 ou 4 motivos. Primeiro, porque Jonas é chamado a pregar em solo estrangeiro. Irmãos, se você já leu as Escrituras por inteiro, o Antigo Testamento, e você lembra daquilo que você leu sobre os profetas, você vai perceber que algo sem precedentes na história dos profetas acontece aqui. Jonas é chamado, meus irmãos, para falar às nações. Ora, mas Isaías, Jeremias e tantos outros profetas, eles também proclamaram mensagem de Deus às nações. Mas aqui há uma diferença. Eles proclamaram em sua própria terra, para o benefício dos seus concidadãos. Mas Jonas, meus irmãos, é aqui pela primeira vez chamado a ir além das fronteiras de Israel e chegar, irmãos, diante de uma nação, de uma cidade pagã e gentia e anunciar a palavra de Deus, os juízos de Deus. Jonas não ia pregar em solo nativo, como os outros profetas. Jonas teria que viajar pelo menos 800 quilômetros de Israel a Nínive e declarar, meus irmãos, nos ouvidos, no meio dos destinatários, a mensagem diante deles, na cara deles, das suas podridões, dos seus pecados e anunciar o juízo de Deus sobre eles. Jonas vai ser o primeiro a fazer isso. Que desafio, meus irmãos. Porque naquela época, todo rei, ele tinha embaixadores e porta-vozes. E aqui Deus se coloca como o rei suzerano, ou seja, aquele rei que domina sobre outros reis. Deus se coloca acima do rei da Assíria, que na época vivia em Nínive, certamente a capital daquela época de Nínive, a cidade mais importante. Deus se coloca aqui, meus irmãos, como o rei suzerano que envia o seu embaixador ao rei de Nínive, àquela nação, e ela deve se colocar debaixo da palavra dele. Uma certa afronta acontece aqui, um certo atrito, não é uma coisa, de fato, meus irmãos, fora de série, um desafio para Jonas sair e ir até uma nação pagã e no meio deles anunciar a palavra do Senhor, que se coloca aqui, se posiciona como rei de todos, inclusive do próprio rei da Síria, que deve se submeter à palavra do Senhor e à vontade de Deus. Em segundo lugar, é desafiadora a vocação de Jonas, meus irmãos, porque ele ia pregar em ambiente esperadamente hostil. Quem eram os ninivitas? Quem eram os moradores da grande e importante cidade da Síria? A Síria era um grande império que estava se levantando naquela época, na época de Jonas, e se tornando, meus irmãos, o maior império do mundo naquela época. Um império poderoso, que tinha passado por certas dificuldades antes da época de Jonas, de muita divisão, mas agora estava se unindo sob o rei da Síria e se tornando um grande império, uma grande nação. Os assírios e os ninivitas em particular eram cruéis com seus inimigos. Pelo menos um profeta registra isso, Naum, capítulo 3, versos de 1 a 7. Lá diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, repleta de despojos, onde não cessa a rapina, estalidos de chicote, estrépito de rodas, cavalos a galope, carros que pulam, ginetes que empinam, reluzir de espadas, cintilar de lanças, multidão de feridos, mortos em massa, cadáveres sem fim, tropeça-se em seus cadáveres. Por causa das inúmeras prostituições da prostituta formosa, hábil feiticeira, que vendia as nações por suas prostituições e os povos por suas feitiçarias, eis-me contra ti, oráculo de Yahvé dos exércitos.
Essa era a nação de Nínive. Diz lá, quem terá compaixão dela? Onde posso procurar consoladores para ti? Não há cura para a tua fratura, tua ferida é incurável. Todos os que ouvem notícias sobre ti batem palmas a teu respeito, pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Era um reino cruel e perverso que assolava as outras nações, que passava e pisava com toda a sua força e maldade. Inclusive, a Síria já tinha feito incursões no Reino do Norte, na terra de Jonas. Que perigo! Essa nação que estava se levantando, cruel e perversa, já estava ameaçando também o Reino do Norte. Os assírios, irmãos, diz a história, não tinham misericórdia com os seus presos de guerra. Inclusive, eles não gostavam muito de fazer presos de guerra. Eles arrancavam a língua dos seus adversários, cortavam as mãos e os pés, vazavam os olhos, cerravam ao meio, jogavam óleo quente sobre a pessoa viva, quando não arrancavam a pele por inteiro da pessoa. Inclusive, irmãos, essa Síria já estava fazendo incursões para a terra de Jonas. E é para lá que Jonas tem que ir. É para lá que Jonas tem que pregar a palavra do Senhor. É vocacionado como profeta àquela nação. Terceiro, irmãos, Jonas é chamado para pregar uma mensagem bem diferente da sua primeira profecia. Não era uma mensagem, não era uma vocação muito popular. Jonas era um profeta conhecido já na época. Certamente, irmãos, era um profeta muito querido, que na época da sua profecia, do cumprimento dela, certamente foi aplaudido, não é? Foi muito bem recebido pela nação, porque ele profetizou, irmãos, a expansão de Israel. Ele profetizou, irmãos, as bênçãos e prosperidades de Deus para a nação de Israel. Mas agora ele é chamado para um outro serviço. Ele precisa ir até Nínive, nação inimiga, poderosa e cruel, para pregar a palavra do Senhor. Naquela época, irmãos, seu colega Amós, chamado a ser profeta, já havia feito uma profecia e uma indicação de que o destino de Israel estava ligado à Síria. Se vocês abrirem em Amós, capítulo 5, versículo 7, lá vai estar a profecia. Eu vos deportarei para além de Damasco, disse Yahvé. Amós, meus irmãos, junto com Oséias, foi usado por Deus na época de Jonas para falar também à nação de Israel, mas não para falar de bênçãos e prosperidade, não para trazer boas notícias, mas para, irmãos, proclamar e denunciar os pecados da nação. Porque embora Israel fosse abençoado, Israel era rebelde, Israel era pecador e estava distante de Deus. E Amós já anuncia o castigo e o instrumento do castigo. Ele diz, irmãos, que uma nação para além de Damasco deportaria Israel. Eu não tenho um mapa aqui para mostrar agora, mas se você pegar o mapa e olhar onde fica esse lugar além de Damasco, no mapa vai estar bem claro, a Síria. Depois de Damasco estava a Síria, meus irmãos. Eu não sei, eu não posso aqui afirmar que o profeta Jonas já conhecia essa profecia em particular de Amós. Se sim, isso complica formidavelmente a vocação dele. Dá para imaginar aqui a luta interior de Jonas. Como posso ir pregar a uma nação cujo destino da minha terra está ligado a ela? E possivelmente será ela o instrumento da ira e da punição de Deus. Deus quer destruí-la. Pois bem, que destrua logo. Que destrua logo, antes que eles nos destruam a nós. Dá para entender aqui a luta interior, meus irmãos. Que ministério difícil de Jonas. Que desafio do Senhor com esse chamado impopular e difícil. Mesmo que Jonas não tivesse noção desse perigo,
Ele sabia muito bem, irmãos, do perigo que era ir a Nínive, de que a sua mensagem não era popular e de que ele não seria aplaudido pelos seus conterrâneos por isso. Talvez ele seria tratado como vilão e traidor da nação, pois levar a palavra do Senhor aos inimigos, que era uma palavra dura em si, mas no fundo, meus irmãos, era a palavra e o evangelho da segunda chance. Jonas sabe disso, e por isso, em último lugar, é tão desafiante a vocação de Jonas, porque ele é chamado a pregar em benefício daqueles a quem ele acha que deve ser destruído, daqueles a quem ele não quer bem nenhum. Jonas é chamado, meus irmãos, a pregar a soberania e a compaixão de Deus. Duas coisas bem claras e marcantes em todo o livro. Em primeiro lugar, Deus é retratado como soberano e é isso que o profeta Jonas deve mostrar e anunciar. Deus é aquele que controla toda a criação, porque Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador da terra e do mar. Ele é o Deus do céu. Ele arroga sua autoridade e senhorio sobre todos e chama a todos, independente da sua cultura, independente da sua religião, a servi-lo e adorá-lo. Deus mostra que é Deus para além das fronteiras de Israel. Ele é Deus dos marinheiros do navio. Ele é Deus de Nínive também, meus irmãos, e de todas as nações. O texto é realmente algo impressionante. Porque até nessa época, meus irmãos, o muro da separação entre gentios e judeus ainda não havia sido quebrado. Mas Jonas já é enviado a essas nações gentias para mostrar que sim, Deus é Senhor de toda a terra e que todo ser humano está debaixo do seu chamado para servi-lo. Repare que quando Deus fala aqui no capítulo 1, versos 1 e 2, ele fala de onde? De cima para baixo. A maldade de Nínive subiu até a presença dele e de lá, irmãos, de cima, Deus fala a Jonas e envia a sua palavra e o seu embaixador. Nínive é grande, mas Deus é maior. Ele desconsidera as falsas religiões. Ele faz pouco caso, ou melhor, nenhum caso dos outros deuses. Ele manda o seu profeta embaixador a uma nação pagã e cheia de falsos deuses e diz: esta é a minha vontade e é isso que eu vou fazer. Jonas é chamado a proclamar a palavra do Deus verdadeiro na cara dos falsos deuses da nação de Nínive. Deus, irmãos, é quem faz a sua vontade e quem desfaz, é quem manda e desmanda. Ele manda no vento, ele manda no peixe, ele manda no mar, ele manda na planta, ele manda no verme, ele manda no destino de cada indivíduo e das nações. Que bom que cantamos o Salmo 2, né? Que declara exatamente isso, meus irmãos. O poderio e o senhorio de Deus em Jesus Cristo sobre toda a terra. E é isso que Jonas deve fazer. Os marinheiros perguntaram a Jonas quem ele era e o que ele fazia. Ele responde: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Esse é o Deus de Israel e de toda a terra. Dele é a terra e a sua plenitude. Vamos encerrar, meus irmãos, esse primeiro ponto. Porque nós vemos aqui a soberania de Deus, mas também a misericórdia e compaixão do Senhor. Ao enviar Jonas a Nínive, Deus está mostrando a sua misericórdia àquele povo. Deus está mostrando, meus irmãos, uma segunda chance para aquele povo. Deus está abrindo uma possibilidade de arrependimento e Jonas sabia muito bem disso. A mensagem era dura, sim, meus irmãos, mas era exatamente para provocar uma mudança, uma conversão e uma porta para o arrependimento. Portanto,
É por isso que o livro de Jonas é conhecido como o livro da segunda chance, que nos proclama o evangelho da segunda chance, de um Deus misericordioso que não desiste de nós e dos seus planos. É por isso que quando Davi recebeu a escolha de ser julgado por Deus ou pelos homens, ele preferiu ser julgado por Deus. Porque ele sabia que os homens não têm misericórdia, mas o Senhor é misericordioso. Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste de Nínive também, meus irmãos. Que Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal, é o nosso Deus. Ele dá uma segunda chance aos seus inimigos. Um povo assassino, idólatra, perverso, odioso. Não estou falando do Brasil, estou falando de Nínive. Mas para nós também, meus irmãos, esse Deus incrível nos dá uma segunda chance. Queridos irmãos, o fato de Deus chamar a Nínive ao arrependimento, a reconhecê-lo como Deus, nos revela aqui, meus irmãos, a verdadeira vocação de toda a humanidade, que foi perdida no jardim do Éden. A vocação e o chamado para todo ser humano reconhecê-lo como Deus. Foi para isso que cada um de vocês foram criados. Foi para isso que cada um, irmãos, nessa face da terra veio à existência. É como nós confessamos, Deus criou o homem bom e à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com ele em eterna felicidade, para louvá-lo e glorificá-lo. E como bem confessa os cristãos presbiterianos, qual o fim principal do homem? É glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Foi para isso, meus irmãos, que fomos criados. E Deus está revelando aqui a vocação de toda a humanidade a enviar o seu profeta a essa nação gentia. Portanto, a mensagem de Jonas é uma mensagem de misericórdia e de salvação sem acepção de pessoas. Nós já podemos ver aqui, meus irmãos, a mensagem de Pentecostes sendo apontada e precedida. O chamado do Evangelho é para todas as raças. O chamado do Evangelho e de Deus é para todos os povos, tribos e nações. Eu não quero me deter aqui nesse ponto, mas você sabia que a Síria está lá também em Atos capítulo 2? A Síria também está lá representada em Atos capítulo 2. Sim, meus irmãos, e Jonas já precede essa mensagem e profetiza sobre a boa vontade de Deus e a misericórdia e a vontade de salvar os assírios. Já ali no Antigo Testamento, isso é cumprido em Cristo através do envio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. A mensagem de Pentecostes, ela já é precedida aqui, irmãos, na mensagem e na história de Jonas. Você também, brasileiro, você também aqui desta cidade, Recife, deste lugar, é chamado a se curvar diante de Deus e atender à sua vocação, que é servir ao Senhor, glorificá-lo e amá-lo e viver com Ele em eterna alegria para sempre. Essa mensagem aponta para a mensagem, obra e pessoa de Jesus Cristo também. Foi Cristo quem derrubou o muro de separação entre judeus e gentios. Foi Cristo que veio, irmãos, e desceu dos céus para a humanidade, a fim de chamar a humanidade ao seu primeiro amor, a sua primeira vocação e chamado. E eis o Evangelho resumido em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor de nós, quando ainda éramos seus inimigos, Deus enviou seu Filho para nos resgatar e pagar o preço e a pena do pecado. E é isso que estaremos celebrando hoje aqui na mesa do Senhor. Relembrando o amor e a misericórdia de Deus. E que fomos vocacionados para a salvação e para a glória do Senhor. Jonas, de fato, é uma mensagem de esperança para nós, meus irmãos. É uma mensagem de reencontro. Reencontro com Deus. Reencontro conosco mesmos. Quando descobrimos a nossa vocação maior, estávamos perdidos. E quantos aqui podem olhar para a sua história de vida e reconhecer isso? Estávamos perdidos e sem rumo como os ninivitas.
Mas Deus teve compaixão de nós. Sem sentido era a nossa vida. Mas Deus nos oferece sentido e nova vida em Cristo. Esperança, salvação, reencontro. Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso? Só alguns têm uma chance. Outros têm até 2 chances. Alguns conseguem até mais, outras chances da parte de Deus. Mas quantas chances vocês já tiveram até aqui? Quantas chances vocês acham que ainda terão da parte do Senhor? A verdade é que ninguém sabe. Portanto, meus irmãos, converta-se hoje em nome de Jesus Cristo. Atenda ao seu chamado hoje e à sua vocação hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o dia da salvação é hoje, não é amanhã, não é depois, mas hoje é o dia da salvação. E se você ouve o chamado de Cristo e atende o seu chamado e crer no Senhor hoje mesmo, você será salvo. E você viverá para a glória de Deus eternamente. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Jonas tinha que anunciar essa mensagem. Que vocação desafiante. Que chamado e que missão. Vamos ao último ponto, meus irmãos. E esse ponto é bem menor. Fiquem tranquilos. O último ponto. Nosso tema hoje foi: o Deus de toda a terra vocaciona Jonas com a missão profética. Em primeiro lugar, nós vimos a desafiadora vocação de Deus. Em segundo e último lugar, nós veremos a decepcionante volição de Jonas. Volição, meus irmãos, é o ato de pôr a vontade em ação. Jonas fez isso ao receber o chamado e a vocação de Deus. O texto diz que Jonas se dispôs. Jonas até, irmãos, se levantou após o chamado de Deus. Ele colocou a sua vontade em ação. Até porque diante do chamado de Deus não se pode ficar neutro. Diante do chamado de Deus, meus irmãos, o simples ato de não responder ou ficar parado já responde e corresponde à reação ao chamado dele. Jonas se dispôs e se levantou. Mas qual foi a atitude de Jonas? Qual foi a sua resposta? É decepcionante, meus irmãos. Jonas se levanta, mas é para desobedecer a Deus. É decepcionante e chocante. Porque na história já vimos outros profetas se debatendo com Deus, lutando consigo mesmo diante do Senhor, diante da missão que Deus coloca diante deles, da vocação. Senhor, eu não consigo, eu sou gago. Senhor, eu sou ainda uma criança, é tão difícil. Estão se debatendo. Isso é comum, meus irmãos. Mas Jonas simplesmente não luta em fé com a sua vocação e chamado, simplesmente se levanta e foge. Ele renuncia à sua vocação. Ele rejeita. Moisés lutou, Jeremias lutou. Mas Jonas desobedece e toma uma atitude louca e insensata. Ele foge e simplesmente toma como plano de ação uma direção e uma vida extremamente oposta ao chamado de Deus. Veja a ênfase do texto, meus irmãos. Jonas toma um navio para Tarsis, para fugir da presença, para longe da face de Deus. Onde fica Tarsis? Eis aqui, meus irmãos, algo muito disputado nas Escrituras. Nós de fato não sabemos. Alguns dizem que é Tartessos, na Espanha. Outros dão outra localidade. Mas eu acredito que é Isaías quem melhor capta a razão de ser Tarsis, o destino escolhido por Jonas. Quando lá em Isaías 66, ele diz que Tarsis é uma das terras, Isaías 66, 19, das terras do mar, então quase certeza que é uma ilha, terras do mar, mais remotas, que jamais ouviram falar de Deus e da sua glória. É para lá que Jonas quer ir. É para lá, na terra mais distante, longe de Deus, onde ninguém ouviu falar dele, nem da sua glória. Assim, um ponto é claro. Deus mandou X. Jonas faz totalmente o oposto
Deus mandou ir para a Síria. Jonas vai para Tarsis, para os confins da terra, longe de Deus, longe do seu chamado e vocação. Jonas não aceita a sua missão. Por quê, meus irmãos? Medo? A gente falou aqui do perigo, né? Da vocação. Será que era preguiça? Tinha que andar, viajar 800 quilômetros? Não, meus irmãos, não era nada disso. É porque Jonas conhece a Deus. Se você ler o capítulo 4, verso 2, você vai descobrir o porquê de Jonas rejeitar a sua missão. Ele diz: Ah, Senhor, não foi isso o que eu te disse, estando eu ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Jonas sabe que o Deus dele é um Deus tão misericordioso, tão amoroso, tão bondoso, que ele vai dar uma segunda chance para aquele povo perverso, odioso e que ele quer que seja destruído. Jonas simplesmente não deseja a salvação de Nínive e por isso ele foge. Por que Jonas foge? Algum problema com a teologia de Jonas? Algum problema com o entendimento de Jonas sobre quem é Deus? Não, meus irmãos. Ele confessa lá no versículo 9 do nosso texto que ele é o Deus do céu que criou a terra e o mar. Deus é onipotente, onipresente, está em todo lugar e a sua vontade é irresistível. Aqui nós vemos um dos efeitos do pecado, a loucura e a insensatez. Jonas foge, meus irmãos, não como Adão, que estava com vergonha de ter lançado fora a vocação, mas ele foge porque ele rejeita a sua vocação. E aqui algo extremamente triste acontece. Jonas, ele paga a passagem, parece ser um detalhe, né? Mas era caríssimo a viagem a Tarsis. Certamente ele pega as suas economias, meus irmãos, e que tristeza. Ele abandona família, ele abandona amigos, ele abandona o seu país, ele abandona o seu ofício, ele abandona a sua vida, deixa tudo para trás, pega um navio e que deseja partir para uma ilha da mais distante, onde não se ouve de Deus e da sua glória. Já pensou nisso? Como o pecado arruína o nosso entendimento, as nossas decisões, sendo capaz, irmãos, de destruir a nossa vida por inteiro, inclusive nosso destino eterno. Um homem que foge de Deus é um homem derrocada. É um homem que desce cada vez mais baixo. Eu não sei se eu vou pregar a série de sermões aqui de Jonas, mas por isso adianto, meus irmãos. O texto, ele é maravilhoso quando você olha o original e percebe que há uma ênfase aqui, há uma alusão aqui, meus irmãos, de uma forma muito bem feita, à descida de Jonas e à ruína dele. Jonas começa rejeitando o chamado e descendo para Jope. Em Jope ele desce para o porão do navio. No navio ele desce até as profundezas do mar. E no mar ele desce ao ventre do peixe, à sepultura. Cada vez mais baixo, arruinando a sua vida. Quem foge de Deus, é isso, meus irmãos, que acontece. Ele se autodestrói, ele desce cada vez mais baixo, distante do Senhor. Vamos concluir a mensagem nessa manhã. Meus irmãos, falamos muito hoje sobre vocação. Não sei, mas talvez alguém está se perguntando qual deve ser a minha vocação específica. Qual é o meu chamado singular de Deus para a minha vida? Qual o sentido da minha vida, em particular, na minha passagem sobre essa terra? Eu não sei responder a isso, meus irmãos. É um assunto extremamente difícil e complexo que não é para ser tratado em um sermão e eu até digo nem em muitos. Isso é algo para muitas conversas pessoais, para reflexão e oração. Um chamado como o de Jonas foi algo extraordinário. Você não deve esperar o mesmo para você. Deus falar dos céus qual é a sua vocação específica e particular. É algo para se descobrir em oração, reflexão, em conversas com pessoas sábias, com temor do Senhor, aberto para compreender o que Deus quer de nós.
Todavia, meus irmãos, uma coisa eu posso dizer: a sua vocação geral é muito fácil de saber. E é conhecendo essa vocação geral e maior que você vai encontrar dentro dela a sua vocação específica. Qual é a sua vocação maior? Deus quer que você glorifique a Ele. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, o seu chamado é usar a sua vida como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Essa é a vocação da humanidade. Glorificá-lo em todas as coisas. Reconhecer o senhorio de Deus e de Cristo em cada área da nossa vida, em cada situação, até nas mais penosas e humilhantes. Eis o problema do brasileiro. As pessoas marcadas hoje por uma visão moderna e materialista, meus irmãos, têm perdido o sentido e a noção de vocação. É como disse uma pessoa: a realização superior do homem na vocação é então substituída pela busca do mero emprego, visto apenas como um meio de subsistência, sem nenhuma importância própria no que diz respeito ao conteúdo. E quando as pessoas perguntam o que você faz, elas logo vêm com a segunda pergunta: mas você faz isso por prazer ou por dinheiro? Não é assim? O brasileiro, né? Você faz por dinheiro ou é porque você gosta de fazer, é por prazer? E aqui, meus irmãos, estão revelados os dois deuses dos brasileiros: o dinheiro e o prazer. Isso vem de Adão, que se afastou de Deus. 2 dos 3 pecados de Adão foram exatamente esses: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. O primeiro, meus irmãos, é um amor mórbido por si mesmo. É um amor prejudicial e doentio por si mesmo e um apetite desordenado na busca de prazer e autossatisfação. O objeto dessa concupiscência é tanto a gula como o sexo desordenado, que é o vício da luxúria. O segundo pecado, a concupiscência dos olhos, é o desejo desordenado de possuir coisas, de possuir bens cada vez mais. Foi exatamente o que aconteceu com o homem. Diz lá em Gênesis que ele olhou para a árvore e viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E é assim que muitos vivem, meus irmãos, na concupiscência da carne e dos olhos. As pessoas vivem à luz dos seus desejos transitórios e urgentes e atuais. As pessoas vivem numa vida vazia, materialista. Essa é a verdade. Se fala muito hoje de crise política e econômica. A crise brasileira é espiritual, meus irmãos. É uma crise moral e espiritual. Uma vida vazia, uma vida materialista e egoísta, onde nada tem sentido, onde não se vive à luz da eternidade, onde se vive à luz do desejo das 2h15 da tarde, para depois satisfazer o próximo desejo das 2h40. E assim, meus irmãos, uma vida sem sentido. Irmãos, mais uma vez, eu termino anunciando a Jesus Cristo, o segundo Adão, que venceu exatamente essas tentações de Adão e de cada um de nós. Se você reparar, no início do seu ministério, já no início, o Rei dos Reis, ele foi não para um jardim perfeito e maravilhoso, onde tinha tudo à sua disposição, mas para um deserto. E já ali o diabo o ataca, meus irmãos, de uma forma pesada e dura. Ele passa 40 dias no deserto, lugar inóspito, sem comer, com fome, em pobreza, humilhação extrema. E aí o diabo usa as mesmas tentações. Vou citar as duas que eu estou falando: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Está lá, já na primeira tentação do segundo Adão. Concupiscência da carne. Ele diz: Jesus, transforma essas pedras em pão. O apetite desordenado. É você tentar, meus irmãos, parece uma coisa simples, mas Jesus foi tentado a satisfazer a si mesmo em detrimento da vontade de Deus. Foi chamado, meus irmãos, e tentado a fazer a vontade do diabo ao invés da vontade do seu Pai. Concupiscência da carne. Jesus também foi tentado na concupiscência dos olhos. Satanás leva ele para o alto e mostra todos os reinos e a glória do mundo. Se você se ajoelhar diante de mim, é tudo seu. Você vai possuir tudo.
concupiscência dos olhos. Jesus vence todas as tentações do diabo e do inferno por amor de nós, meus irmãos. Jesus vence e é nele que encontramos misericórdia e compaixão e salvação de uma vida perdida, de uma vida sem sentido, de uma vida egoísta e miserável, de uma vida fadada à decepção e ao fracasso, mas de uma vida vocacionada a Ele, onde tudo tem sentido e você faz com sentido eterno para a glória de Deus, cada ato da sua vida. Queridos irmãos e ouvintes, Cristo te chama e vocaciona para a salvação do pecado. Deus te chama a conhecê-lo e amá-lo, a viver com Ele a eterna alegria e felicidade. Deus te chama a viver a luz da eternidade da sua existência e chamado. E Ele estará conosco nessa jornada. Eu também sou testemunha disso. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa o seu passado, você foi criado para a glória de Deus. Não importa se, como os ninivitas, o seu passado foi terrível, foi podre, foi cheio de pecados. Você foi criado para Deus. E aqui o evangelho da segunda chance para você. Atenda o seu chamado e vocação. Sirva a Deus e glorifique a Ele. Essa é a missão da igreja hoje. Não temos mais profetas como Jonas, mas a missão da igreja continua como a de Israel. Ser luz do mundo, viver as grandezas de Deus diante das nações e dos povos e chamá-los a Cristo. Essa é sua vocação como igreja, igreja da aliança. Eu sei que aqui tem homens sendo chamados ao ministério e ao ofício de presbíteros. Esse é o seu chamado e vocação. Atenda, não faça como Jonas, não fuja. Igreja, não fuja. Homens, não fujam. Atenda o chamado de Deus. Que sua vida tenha sentido. Que sua vida, de fato, seja plena de Cristo e para a glória de Deus. Sirva a Ele na sua família, sirva a Ele no seu emprego, sirva a Ele na sua comunidade. Faça tudo para a glória de Deus. Porque alguém já desceu mais do que Jonas por você. Jesus desceu dos céus a este mundo. Jesus desceu da sua glória para o sofrimento e humilhação. E finalmente Jesus desceu na cruz do Calvário até o inferno, sofrendo as dores e angústias do inferno em seu lugar. Jesus foi mais distante de Deus do que Jonas, não por fugir da sua vocação, mas para cumprir. E você não precisa passar por isso. O seu chamado é para em Cristo subir até as alturas, a presença e a glória de Deus. É isso que vamos experimentar, meus irmãos. Ouvimos na pregação, agora vamos ver e experimentar na ceia do Senhor. Que maravilha! Atendam o seu chamado. Viva e volte para Deus. Ele te chama. Amém. Vamos, meus irmãos, orar ao Senhor e após a oração eu convoco a igreja a cantar ao nosso Deus em resposta ao hino Precioso Sangue, hino 267. Mas meus sentados, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é manifestação da Tua misericórdia. Pois podemos ver aqui hoje também o Evangelho da segunda chance, pregado em Jonas através do seu livro, acima de tudo demonstrado por Cristo, aquele que desceu às profundezas do inferno por nós, aquele que morreu na cruz do Calvário em humilhação, distante do Senhor, para que nós não passássemos por isso, mas para que tivéssemos um reencontro conosco mesmo e com Deus, atendendo a nossa vocação maior e primeira e tão nobre, Senhor, que é de viver para a Tua glória para sempre. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de Te servir e porque somos chamados pela pregação e agora à mesa do Senhor, através do sacramento, a participar de Cristo, a estar com Ele nesta jornada em nossas vidas. Que a vida de cada um aqui, Senhor, tenha sentido e que cada ato seja para a Tua glória. Que cada um busque fazer, Senhor, da sua vida uma vocação e uma missão para a glória de Cristo. E Deus nos chama onde estamos, diante de quem estamos, e nos colocou ali porque tem um plano para nós.
Que nós possamos atender, ó Deus, o seu chamado e ser luz do mundo para a glória de Cristo, para a salvação daqueles que ainda não te conhecem e estão perdidos. Não nos deixe, Senhor, cair fundo como Jonas, mas que subamos às alturas da tua presença e um dia, para sempre, na tua glória, possamos morar com a igreja de Cristo para todo sempre. Ó Deus, esse é o nosso desejo. Portanto, pedimos-te perdão dos pecados, renovação, fé, esperança em Cristo Jesus para a tua glória. Amém. Vamos cantar ao Senhor.